eu sou formada em comunicação e ciências sociais, eu tenho 2 graduações. E fiz mestrado e tô fazendo doutorado em sociologia. E aí, desde o momento que eu entrei em sociologia, eu comecei a entender a questão racial, comecei a me politizar em relação à raça, porque isso não era uma realidade pra mim. Eu achava um pouco... Não que eu achasse que racismo não existia, mas eu achava que o racismo era tipo, chamou de macaco, sabe? E eu, sei lá, achava que nunca tinha sofrido racismo e tal. E aí, isso porque eu fui criada numa realidade de classe média, assim. Pra quem é aqui do Rio vai entender os bairros, as referências de colégio, né? Eu cresci em Ipanema e eu estudei a vida inteira, basicamente. Não sei, uns mais de 10 anos no Notre Dame de Ipanema. Sim, bem Zona Sul Carioca, bem Zona né? Sul Carioca. Que é a elite da elite. Pois é. Eu estudei nesse núcleozinho de patricinhas. E eu era a única preta da minha turma. Aqueles clichês todos. Sim. E aí, como eu acho que assim, como uma forma de me proteger mesmo, tanto eu quanto a minha família, e também tem a ver com a época, né, que a gente tá falando aí dos anos 90 a 2000. Anos 90 eu era criança, 2000 eu era adolescente. E a gente não falava em raça, a gente não falava em racismo. Meu pai é da minha cor e ele se considera mulato, assim, sabe? É uma coisa muito louca. É um homem preto, mas que... Exato, é um homem preto, mas que se considera mulato. E os amigos dele chamam ele de mulato. Aí já fica assim, é carinhoso, não é? Mas você vai conversar com ele mesmo. Ele não se acha um cara preto. Então, mas assim, vamos julgar o meu pai, que absurdo ele falar isso. Não, porque é uma questão de época. E aí eu repito, né? Esse lugar social que a gente tava... de ser os únicos pretos nesse prédio de Ipanema, na Nascimento Silva ainda, né? No coração da elite carioca, tipo, literalmente. Aí a gente não falava de raça, assim, não tinha como falar. Não tinha como falar dos micro-racismos que a gente sofria e não tinha também como parar ali e se debruçar em relação a eles e sofrer eles, porque não tinha ninguém ouvindo, não tinha rede de apoio pra gente viver isso. Então eu passei uma infância, uma adolescência muito despolitizada. Inclusive, eu era de direita, gente. Eu votei no Alckmin. Corta. O que tá acontecendo aqui? Mudou. A sociologia mudou minha vida. E aí... É isso, mas assim, não deixa de ser uma forma de se proteger, né? Acho que pra não entrar em contato. De fazer parte como da você estrutura. você tava dentro da bolha, da elite, da mais alta elite carioca do Brasil, quiçá Brasil, né? Porque Nascimento Silva e Ipanema é elite do Brasil. E é como se tivesse branco o suficiente, né? E aí a gente não entra em contato porque a dor é impossível vocês não sentirem. Mas né, fica todo mundo fingindo que tá Foi tudo pra debaixo certo. do tapete, e não cria conflito, sabe? Tipo, é quase como se a gente tivesse ali num lugar de... tipo assim, vocês deixaram a gente estar aqui, né? Então a gente não quer atrapalhar. Agradecido. Tipo, a gente já chega aqui, a gente não é empregado. Tudo bem, né? Às vezes era visto uma vez ou outra como a empregada da casa pelo fulano que aparecia lá, mas aí não, é nossa amiga, é nosso convidado, tem que tratar direito e tal, tipo. E aí rolava uma coisa assim, meio gratidão, tipo, não, você tá me tratando bem, sabe? Que legal, meu amigo me protegeu. É tipo isso, mas pelo menos ele nem te bate. Tipo, é a mesma ele nem coisa. te chama de macaca, sabe? Tipo Assim. isso. E aí, e aí eu cresci nisso. Isso foi minha juventude. E aí... Seu pai fazia o quê? Ou o meu pai, ainda? ele trabalhava em banco nessa época. E depois ele trabalhou numa empresa de marketing. Foi diretor, alguma coisa. Foi um cargo legal, assim, numa empresa de marketing. E a minha mãe era comissária da Varig. Extinta Varig. Extinta Varig. Inclusive, saudades, Varig. Um beijo pra Varig. Que me deu muitas viagens. Eu viajei muito de graça. Fiquei em ótimos hotéis. Aquela, né, louca? Saudades. Um beijo. Não, mas assim... E aí, pensando... teve todo esse... Tem todo esse cenário. Todo que esse construiu panorama, a sua história pessoal. Que construiu... essa
primeira história, assim. Primeira infância, a primeira juventude, vamos colocar assim. E aí você foi fazer faculdade. E aí eu fui na faculdade, na primeira faculdade de comunicação. Eu ainda tava um pouco nessa, meio perdida, mas já comecei ali a ler Marx. Virei anarquista. Na época eu também comecei a andar com uma galera do punk, indie, daí fui flertando com isso. Aí virei anarquista, mais roqueirinha e tal. E aí, aos poucos, fui andando com uma galera mais politizada, com uma galera do PSOL, que me apresentou um pouco essa militância da raça, porque até então eu não tinha contato com isso. Isso foi antes da sociologia? Isso foi antes da sociologia. E aí, ainda antes da sociologia, teve um evento que me marcou muito, que foi eu raspar o cabelo, que eu tinha cabelo alisadinho, assim, franjinha, aquela franjinha Malu Magalhães, Chanelzinho. E aí, eu raspei o cabelo. E aí, teve uma história que foi muito legal, assim. Que eu comecei a namorar, que hoje é meu melhor amigo. E aí, eu tava muito, tipo, eu tô insatisfeita com o meu cabelo e tal. Eu tô tão tranquila com todas as coisas, mas o meu cabelo me prende, nananã. E eu falava toda hora, assim, um dia eu vou raspar o cabelo e vou... E vou deixar meu cabelo crescer natural. E aí o Pedro virou pra mim, Pedro, esse meu namorado, né, que é meu ex-namorado, que é meu melhor amigo agora, virou pra mim e falou, cara, o que você tá esperando, sabe? Tipo. Que legal. E aí eu falei, o que eu tô esperando? E foi uma coisa meio. Ele falou assim, não, ó, assim, a gente tá namorando, eu não vou te largar de maneira nenhuma. Por causa de uma besteira dessa. Tipo, se você tá inseguro em relação a isso, tô aqui. E assim, pensa com carinho, mas por que não agora? Quando, né? Quando vai ser? E aí foi isso. Deu uns meses, eu raspei de fato. E aí nessa de raspar, o meu cabelo crescendo, natural, eu comecei de fato a sofrer racismo mais escancarado. Eu comecei a, de fato, ser perseguida no mercado, que era uma coisa que não acontecia comigo. Eu comecei a passar na rua e ver os policiais olhando esquisito pra mim, sabe? E aí eu comecei a achar tudo muito estranho, assim. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre raça, de uma maneira geral. E aí o que eu descobri nessa pesquisa, que aí entra um pouco de onde vem essa minha inquietação com o tema que eu já vou apresentar, é que no momento ali que eu tava pesquisando, tava convencionado um pouco uma classificação que dividia pessoas entre preto e brancas, entre negras e brancas. Então, eu ficava assim, claro que eu sabia que eu era negra, porque eu sou bem escura, meu cabelo é crespo e tal, mas eu ficava assim, e a pessoa, mas tem uma galera que não tá bem, assim, né, num dos dois polos e tal. Como é que isso funciona? Tenta direito, garota.